10, quanto você gosta de falar em público? Agora, de 0 a 10, quanto você acha que fala bem em público? Eu sou Flávia Guimarães, instrutora e facilitadora de Presentation Skills há mais de 10 anos e estou aqui para compartilhar estratégias com você que quer ser um orador mais marcante, mais cativante e que deixa sua marca pessoal a cada interação. Você quer ser esse orador ou essa oradora? Então fica aqui comigo e vamos dialogar um pouco sobre Presentation Skills. E aí você pode estar se perguntando, Flávia, Presentation Skills é o mesmo que oratória? Quem me segue nas redes sociais já sabe que a resposta é não. Presentation Skills não é um curso de oratória, mas a oratória faz parte do curso de Presentation Skills. Esse método de Presentation Skills, ele possui 5 elementos chaves. Mas antes de a gente falar dos elementos chaves em si, vamos contar um pouquinho dessa história. Como foi que ele surgiu? Tudo começou lá em 2013, quando eu comecei a ser professora de uma universidade. E para mim, ser professor não é ensinar. Ser professor é ajudar o nosso aluno a aprender, ajudar o nosso estudante a aprender. Aí sim, eu cumpro o meu ofício de ser professor. E para isso, eu comecei a fazer vários cursos de educação no ensino superior, de metodologias ativas, de estratégias de aprendizagem ativa, para poder cumprir esse meu ofício da docência. Em 2014, eu fiz um curso de habilidades de apresentação, e aí sim era um curso voltado para a parte de oratória. Esse curso foi inspirado nas ideias de Bill Buckterp, numa palestra Blue Planet Training, que ele fez lá em 2012. E aí, depois disso, a gente montou um primeiro curso de Presentation Skills que tinha 2 elementos. O primeiro elemento eram as estratégias de aprendizagem ativa e o segundo elemento era a parte de oratória em si. E aí a gente começou a aplicar esse curso com os nossos professores, nossos colegas de universidade. E nossas oficinas, elas sempre foram muito interativas. Então a gente ouvia muito o feedback dos professores. E uma das coisas que começou a surgir foi a questão da utilização do método quando tinham turmas grandes. Ah, Flávia, minha turma tem 70, tem 80 alunos, tem 100 alunos, a gente não consegue fazer. E aí, a gente inseriu um terceiro elemento no método do Presentation Skills, que era a questão do ambiente. Porque você consegue sim fazer. O que você vai precisar fazer é selecionar qual é a estratégia mais apropriada para você fazer. Sabe aquela história de qual é a melhor ferramenta, se é uma furadeira ou se é um martelo? Qual vai ser a resposta? Depende do qual é o seu objetivo. Então, eu vou selecionar uma estratégia também de acordo com o meu público, o tamanho do meu público. Então, a gente começou a fazer essas oficinas de Presentation Skills, agora considerando 3 elementos, que era estratégia de aprendizagem ativa, oratória e o ambiente, que era o tamanho do público que você tinha para poder fazer a seleção da estratégia mais apropriada. E aí o tempo foi passando, a gente aplica na sua oficina. Quando chegou em 2018, eu comecei a atuar na gestão educacional. E aí tinham aquelas reuniões executivas, a gente abordava as técnicas de interação muito descontraídas, porque a gente estava num ambiente de sala de aula. E a gente começou a ver que a gente precisava modelar essas técnicas para um ambiente mais formal, para um ambiente mais executivo. Então a gente pegou esse terceiro elemento que já existia e colocamos mais um componente. Já tinha o primeiro componente, que era o tamanho do meu público, se era pequeno, médio, grande, e agora a gente colocou mais um, se era um ambiente mais formal ou se era um ambiente mais informal. E junto com isso, a gente adicionou um quarto elemento, que era a sistematização das apresentações. O que é isso, Flávia? A sistematização das apresentações, ela vai desde como você configura o seu slide, como você organiza o seu slide, porque slide não é para ser um mecanismo de leitura. Não é para você colocar todas as informações ali e ficar perere, não é. Ele é para poder dar palco mais ainda para o apresentador. Então, como é que a gente organiza os slides para poder dar mais palco para o apresentador? E também a organização de uma apresentação, que precisa ter início, meio e fim. E o fim não é chegar e falar assim, pronto, era isso que eu tinha que falar com vocês. Isso não é um fim. Pelo menos isso não é um fim quando a gente utiliza o método Presentation Skills e quando a gente quer marcar uma apresentação. A gente precisa deixar uma mensagem, um significado, um compromisso nesse fim. Então a gente incorporou o quarto elemento, que era o elemento da sistematização da apresentação. E aí o tempo foi passando e a gente continuou aplicando essa oficina. Quando foi 2020, teve o quê? Isso mesmo. Teve a pandemia para todo mundo. E aí o que foi que aconteceu? A gente teve que sair de um ambiente presencial para um ambiente remoto. Tanto as aulas, quanto também as reuniões. Tudo passou a ser no ambiente online. E aí, a gente de novo teve que se desafiar. Como é que eu vou? Lembra do meu ofício lá de professor? Como é que eu vou para este ambiente e continuo ajudando o meu estudante a aprender? Eu preciso aprender também.
É o aprender a aprender. Eu preciso aprender novas formas, eu preciso aprender novas ferramentas, eu preciso aprender novas estratégias para poder continuar cumprindo o meu ofício. E aí, com isso, ele já existia, mas a gente diz que ele foi carimbado depois da pandemia, que foi o elemento do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer enquanto orador. Que tipo de orador eu sou? Que tipo de orador eu quero ser? O que é que eu estou disposto a fazer para poder ter esse deslocamento do que eu sou para aquilo que eu quero ser? Me desafiar, me permitir, experimentar, aplicar, me deixar ser avaliado, mas pegar essa avaliação, pegar esse feedback para poder eu melhorar ainda mais. Então, com isso, a gente fechou os 5 elementos-chave que compõem o nosso método de Presentation Skills, como está sendo aplicado hoje. Na verdade, hoje não, ele vem sendo aplicado assim desde 2020, desde a pandemia, mas presencialmente ele foi retomado em 2022. E aí, contada essa história de como foi que ele surgiu, você pode estar perguntando assim, Flávia, tá bom, já entendi, já vi a história toda, mas me dê aí um resumo. Se você pudesse resumir o que é esse curso de Presentation Skills, como é que você resumiria? Eu diria que o método de Presentation Skills, ele é fruto de muito estudo da educação superior, de metodologias ativas, de estratégias de aprendizagem ativa, de oratória, aplicados na vida real e aperfeiçoados ao longo do tempo com o feedback de todas as pessoas que foram tocadas por alguma das nossas oficinas, sejam oficinas de Presentation Skills ou oficinas de metodologias ativas. Esse é o nosso método e que possui 5 elementos chaves que a gente ordenou para dar uma cadência. Autoconhecimento, elemento 1. Elemento 2, a oratória. Elemento 3, o ambiente. Elemento 4, as técnicas de interação. E elemento 5, a sistematização da apresentação. Para falar sobre cada um deles, eu vou utilizar a técnica que a gente utilizou no início. Estão lembradas? Isso mesmo. A técnica da pesquisa interativa. Técnica da pesquisa interativa e autoconhecimento. Às vezes, ou muitas vezes, nós temos medo de falar em público. Medo de ser avaliado, medo de ser julgado, o que é que vão dizer de mim, o que é que eu tô fazendo. Vocês acham que isso não passa por mim? Passa. Isso também passa. Isso passa por qualquer ser humano. Mas quando a gente tem ciência de que a gente está o tempo todo avaliando e sendo avaliado, e a gente começa a processar isso de uma maneira que utilize a avaliação do outro para poder racionalizar o que serve para mim e o que não serve para mim, o que é que eu vou pegar e aplicar e o que é que eu vou simplesmente deixar para lá, a gente começa a ir ganhando autoconfiança, a gente vai se sentindo mais confortável para poder utilizar as técnicas de Presentation Skills. Então, saber onde você se enquadra nesse contexto, ele é fundamental. Por isso que a gente fez aquelas perguntas lá no início, de 0 a 10, quanto você gosta de falar em público. Você gosta quanto? Você gosta 4? Você gosta 5? Você gosta 10? De 0 a 10, quanto você acha que fala bem em público? Porque aí você começa a se permitir a aprender. Se você fala que você já é 10, 10 já é o máximo. Ah, então já sou perfeitão. Não preciso de mais nada. E quando a gente fala em método de Presentation Skills, a gente também fala em um aperfeiçoamento contínuo. Assim como o nosso método foi, como eu contei aqui a historinha, evoluindo ao longo do tempo, antenado com o que estava acontecendo, tanto na nossa vida quanto na vida do mundo, a gente foi incorporando, a gente foi melhorando. A mesma coisa aí quando a gente é orador. A gente precisa o tempo todo estar atento para poder ir cada vez mais agregando novos valores, agregando novos aprendizados e melhorando cada vez mais a nossa performance. Quando a gente se percebe uma pessoa que tem medo de falar em público, ou que não se sente confortável em falar em público, ou que ainda precisa andar um pouquinho para poder melhorar a sua performance em público, a técnica da pesquisa interativa, ela é fantástica para poder começar a se desafiar, começar a entrar nesse universo de Presentation Skills. E você pode estar se perguntando, por que, Flávia? Por que essa técnica é fantástica? Primeiro porque ela é uma técnica muito simples, muito fácil de aplicar e que não exige que você saia tanto da sua zona de conforto. Então, se você é mais tímido, você está ali ainda num ambiente, digamos, mais seguro, mais confortável para você poder começar a ir se permitindo. E segundo, porque você começa com ela a perceber quando você aplica a técnica de maneira consciente, e isso é importante, porque muitas vezes você pode estar aí do outro lado falando, mas eu já faço essa técnica, eu já faço pesquisa na minha apresentação. Só que uma coisa é você aplicando, outra coisa é você saber que aquilo é uma técnica de interação e que você precisa ter essa resposta do seu público.
Porque se você tá lá com uma plateia de 100 pessoas, você faz uma pesquisa de interação, 10 pessoas respondem e você passa adiante, alguma coisa não tá certa. Se é uma técnica de interação, eu preciso fomentar que a maior parte do meu público, eu posso até não dizer 100%, porque se você for fazer uma técnica utilizando ferramentas digitais, às vezes tem conexão de internet, isso, aquilo, mas se você utilizar essa pesquisa interativa com mãos, levanta a mão quem acha, você precisa ter ali seu público com você. E aí, quando você tem consciência do uso da técnica, você começa a prestar atenção. Meu público está comigo? Se ele não está comigo, o que é que eu vou fazer para poder trazer ele de volta para mim? E aí essa é a finalidade da técnica, quando a gente fala que é uma técnica de interação, que é uma técnica de envolvimento. Então, se permitindo essa técnica que é mais simples, que é mais fácil de aplicar, que você começa a perceber seu público, você pode ir se desafiando depois para técnicas mais, digamos, complexas, que exigem aí um maior nível de segurança, um maior nível de confortabilidade em falar em público. Técnica da pesquisa interativa e a oratória. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente está fazendo o quê? Isso mesmo, perguntas. Se eu estou fazendo perguntas, é porque eu espero uma resposta. E aí eu preciso aprender a esperar a resposta. Tem uma regrinha que tem gente que fala de contar até 3. Né? Conte até 3, eu falo rápido. Se eu contar até 3, é como se uma pessoa que fala no 1.0 contasse somente 1. Mas você começa a se habituar. Se eu tenho que contar até 3, eu falo rápido, eu vou contar até 6. E aí, esse tempo, ele é traduzido com silêncio. A gente precisa aprender a ficar confortável com o silêncio. Essa é uma das técnicas de oratória para poder a gente, por exemplo, reduzir vícios de linguagem ou eliminar vícios de linguagem. Sabe aquela história de quando você está no carro com uma pessoa que você não conhece muito e tá aquele silêncio que começa a lhe incomodar e aí você vai, liga o som, fala do trânsito, fala do tempo, fala da padaria que hoje de comprar pão, porque o silêncio incomoda? É esse exercício que a gente precisa começar a treinar, de ficar confortável com o silêncio. E isso vai dando pra gente mais segurança. A gente utilizar esse silêncio pra gente se conectar com o público, vai fazendo uma interação mais genuína. Aí a gente vai começando a ficar mais fluido na nossa oratória, porque a gente vai eliminando o nervosismo ou os vícios de linguagem, porque a gente está confortável com aquele silêncio. Técnica da pesquisa interativa e o ambiente. Como a gente comentou lá atrás, no ambiente a gente possui 3 componentes. Se é pequeno, tamanho do público, se é pequeno, médio ou grande, qual é o tamanho dele. O ambiente formal ou ambiente informal. E se eu estou no ambiente presencial ou se eu estou no ambiente online. E aí, a pesquisa interativa, ela é como se fosse uma carta coringa. Ela se adequa a qualquer um desses componentes. Ela é aquela técnica que você pode utilizar, pequeno ou grande público. Eu posso estar com um grande público que for. Se eu chegar num público lá de 1000 pessoas e falar assim, gente, levanta a mão aí, quem já fez um curso de Presentation Skills comigo. Aí, o que é importante na hora que eu dou esse comando com o grande público, que eu comande. Levanta a mão, não é ó, que eu não estou enxergando com 1000 pessoas. É levanta a mão lá no alto e você faz. Você faz o movimento que você quer que eles façam para poder a sua mensagem ficar clara. Né? Levanta a mão, olha o dedinho aqui que você não vai conseguir contar nunca com um público grande. Então é importante que a gente dê um comando imperativo ali e mostre como é esse levanta a mão que a gente está falando. E se eu estou num pequeno grupo, então mais ainda, eu posso utilizar a pesquisa utilizando meu próprio corpo, seja com os dedos ou seja com o corpo em si. Se eu falar assim, gente, toque aí na última parte do seu corpo, que você sentiu dor pela última vez. Se você sentiu dor na cabeça, pegue na cabeça. Se você sentiu dor no braço, pegue no braço. Se sentiu dor na barriga, pegue na barriga. Enfim, então você pode utilizar isso num ambiente mais informal. Você faz, vou fazer uma aula de farmacologia, vou falar sobre dor. Você pode usar nesse ambiente porque você faz com que todo mundo levanta, você cria ali uma interação, uma descontração. Claro que no ambiente mais formal você vai utilizar mais o sim ou não, ou até de uma escala você pode utilizar. Se você está no ambiente mais formal ou no ambiente menos formal, você também pode aplicar essa técnica. Já viram aí? Estou no ambiente mais formal, numa reunião, e eu quero perguntar, ou até para apresentação, eu quero perguntar, gente, quem aqui já fez um curso de oratória? Levanta a mão, por favor. Aí, nesse caso, se eu estou numa reunião com um pequeno público, eu posso deixar só o dedinho assim, que eu vou conseguir olhar. Se for com um grande público, de novo, eu vou dar um comando maior, um comando mais imperativo. E no terceiro componente, presencial online, também a pesquisa interativa, olha como casa perfeitamente um em um outro, sendo que, importante, se eu estou num ambiente online, eu não vou usar meus dedinhos.
Eu não vou pedir para levantar a mão e ficar rolando a telinha do lado para poder ver a câmera. Tem até a mãozinha, né? Que você levante a mão e eles podem levantar. Mas vá que nem o seu público não seja um público que esteja muito antenado com essas questões e aí você vai acabar não tendo uma contagem ou você tem uma maneira potente para poder fazer isso online, que são as ferramentas digitais, as ferramentas, as plataformas. Então a gente tem Kahoot, a gente tem Socrative, a gente tem Plickr. Se eu quero não uma resposta objetiva, se eu quero palavras, frases, você tem o Padlet, você tem a nuvem de palavras, enfim. Você tem uma série de ferramentas de plataformas que lhe dão suporte para poder você, num ambiente online, fazer o uso dessas estratégias também online, também digitais, e fazer a sua pesquisa com o seu público. E aí você tem de novo o acompanhamento de se eu tenho 100 pessoas na minha plenária, quantos responderam? E aí, nesse caso, às vezes não tenho 100%, porque aí tem uma questão de entrar no aplicativo, estou no mesmo local, enfim. Mas você vai esperar que pelo menos a maioria do seu público esteja ali respondendo para você. Se não, é fazer o convite, modular a sua voz para poder trazer o seu público com você atrelado à sua mensagem. Técnica da pesquisa interativa e o elemento de técnicas de interação e de envolvimento. Nesse elemento, é importante ficar claro que técnicas de interação são diferentes de metodologias ativas. Técnicas de interação e de envolvimento, elas são pontuais. Eu cheguei aqui, fiz uma pesquisa, passei. A metodologia ativa, não, ela é a estratégia de aprendizagem ativa. Eu tenho um assunto, eu vou selecionar uma metodologia que seja mais apropriada para alcançar aquele objetivo de aprendizagem e vou utilizar aquela metodologia para desenvolver o meu conteúdo. A técnica de interação, ela pode ser utilizada em qualquer momento, no início, no meio e no fim, inclusive junto com a metodologia ativa. As duas juntas podem potencializar ainda mais a sua comunicação, a sua conexão com o seu público. Então, a técnica de interação, ela tem o objetivo de se conectar com o seu público, de envolver o seu público com a sua mensagem. E é por isso que ela tem essa fluidez de poder ser utilizada desde o início, como eu fiz. Eu comecei minha apresentação fazendo uma pesquisa interativa, uma técnica de interação para poder já te envolver, já te trazer para aquilo que eu iria falar. Ou eu posso utilizar no meio, eu posso chegar aqui, gente, quem de vocês já utilizou a técnica de interação? Levanta a mão. Eu estou usando no meio. Ou no final, eu posso chegar no final e falar assim, agora que a gente já viu aqui técnica de interação, quem de vocês está disposto a utilizar a técnica de interação na próxima apresentação? Então vejam que ela tem uma mobilidade para poder ser utilizada em qualquer momento da apresentação. Técnica de pesquisa interativa e a sistematização da apresentação. Esse elemento é super importante. Sabe aquela pulguinha atrás da orelha que, tá bom, eu já vi aí 4 elementos, mas como é que eu faço isso? Como é que eu pego tudo isso que você falou e eu coloco em prática? Uma palavrinha-chave para isso. Planejamento. Planejamento, ele é fundamental. E uma coisa super importante é a gente ver esse quinto elemento como se fosse a concatenação dos outros 4. Eu vou pegar os outros 4, vou juntar com ele, vou fazer uma apresentação brilhante. Sabe, já assistiram aquele filme, Quinto Elemento? Que Quinto Elemento, a mulher chega lá e junta os 4 elementos da natureza e eles têm uma força poderosa contra todo o mal? É meio que isso. Esse quinto elemento, ele junta todos os outros 4 e faz com que dê palco para a sua oratória, dê palco para a sua apresentação e te torne um melhor orador. Um orador que a cada apresentação melhora a sua performance. Quando você começar a pensar na apresentação, sua próxima apresentação, pense aí. Pense em sua apresentação em 3 dimensões. Primeiro, o 7, chegar chegando, chegar começando de maneira diferente, de maneira irreverente. Observe como eu comecei esse vídeo. Eu comecei fazendo a pesquisa para depois me apresentar. É mais simples, mas ele já muda a lógica do tradicional. A lógica do óbvio, que é você chegar, eu sou fulano de tal, e tererê, tarará. Então, esse começo, a gente pensa que não, mas ele faz muita diferença nas apresentações. No vídeo, às vezes, você no vídeo isso já é doutrinado quando você fala de marketing digital. Mas se você traz isso para o seu universo presencial, para o seu universo do dia a dia, você vê quanta diferença isso também faz. Então essa é a primeira dimensão. O 7, começar de uma maneira diferente e já começar a criar uma expectativa no seu público sobre aquilo que você vai falar. A segunda dimensão é o desenvolvimento do seu assunto. O que é que você quer falar? O que é que você se propôs a falar naquele dia? E o desenvolvimento tem que ser com envolvimento. Quais são as técnicas de interação, as estratégias que você vai utilizar para poder manter o seu público conectado com a sua mensagem? E na terceira dimensão é o grande finale.
Não adianta você terminar a apresentação falando, era isso, gente. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Então, você derrubou, caiu por terra tudo que você veio fazendo desde o set. Porque você fez o set, fez o mesmo movimento que o movimento, e quando chegou no final, putz, caiu a energia. Porque você terminou, não é nem de uma forma tradicional, porque no tradicional também não deveria ser assim. A gente precisa ter ali um fechamento digno de um fechamento, que traga o quê? Uma reflexão, que traga um compromisso, que traga um significado. Que o nosso ouvinte, ele perceba que ele entrou e saiu diferente daquele encontro com você. E isso é fundamental para a gente poder deixar uma marca no nosso público. Pensar. 7, desenvolvimento com envolvimento e grande final. Então, resumindo, os 5 elementos-chave aplicados em conjunto, eles potencializam a sua oratória, potencializam a marca da sua apresentação. Para encerrar nosso vídeo de hoje, eu deixo com vocês 2 mensagens. Primeiro, a técnica da pesquisa interativa, ela pode ser utilizada em qualquer ambiente e ela é apropriada para qualquer pessoa começar a se desafiar, mesmo aquela mais tímida, tentar experimentar, utilizar a técnica de interação por meio da pesquisa interativa. E a segunda mensagem é: faça o uso da técnica com consciência de que você está fazendo aquela pesquisa querendo engajar o seu público. Então você precisa perceber se seu público está engajado. E se não tiver, ir atrás dele para ele poder se engajar e se envolver com a sua mensagem. Agora eu quero ouvir de você. O que você achou dessa técnica? Você já utiliza? Você está disposto a utilizá-la na sua próxima apresentação? Compartilhe aí nos comentários. Eu vou adorar ouvir vocês e saber mais sobre vocês. Deixa seu feedback também. A gente vai melhorando apresentação a apresentação. Até mais e se cuidem.